Vamos ver como é que a gente faz para colocar um simples texto na tela sem precisar criar uma imagem antes. O procedimento inicial é o mesmo, as primeiras linhas. Só importar o necessário, definir o tamanho da tela, iniciar o Pygame, definir o tipo, o modelo de tela, setar a legenda que vai ficar na borda superior. E agora temos que criar um variável de texto. Temos que criar um objeto de texto. Para criar o objeto de texto, nós usamos o pygame.font.sysfont. Dentro dela colocamos como primeiro parâmetro o tipo da fonte do texto, o tamanho, indicando se ela é negrito ou não, através do último parâmetro, um booleano. Definimos a cor do texto na variável verde, ou seja, a variável verde ela recebe uma cor composta por três números, três elementos inteiros, que vai de 0 a 225. O primeiro elemento do parâmetro da cor indica a componente vermelha da cor. Setamos 0, ou seja, nada de vermelho. A segunda componente indica a quantidade de verde. Colocamos 255, ou seja, o valor máximo de verde. E a terceira componente, nós setamos 0, que é a componente azul, ou seja, não vai ter nada de azul. Em resumo, não tem nada de azul, não tem nada de vermelho e tem tudo de verde. A cor restante é verde, colocamos na variável chamada verde. Tá, e agora serve para que isso aí? A imagem que queremos colocar agora vai ser produto de um texto, ou seja, fonte, que é o tipo de texto que criamos aqui, ponto render, o texto vai ser Hello World, podemos colocar qualquer texto para ser colocado, para ser editado na tela, a flag true e a cor dela, que definimos aqui em cima. As demais linhas de comando nós já trabalhamos, e só revisando, esse texto ele vai ser colocado, ou seja, vai ser blitado, que é uma gíria muito usada, na posição XY. Vamos ver esse texto. Lembrando, é um texto verde, escrito Hello World, e blitado nessa posição aqui que a gente já viu que é uma expressão que marca o centro da tela. Vamos ver como é isso. Tá aí. O texto segundo a fonte que criamos, na cor que criamos e na posição que definimos. Agora voltando. Vimos o posicionamento da imagem. Agora vamos entender como a imagem se movimenta. Para falar a verdade, a imagem não se movimenta. O que acontece é que você coloca ela numa posição da tela diferente, dando a ideia de movimento. Vamos ver isso aí em código. Então, novamente inicializamos o Pygame. Colocamos agora uma legenda da borda superior diferente. Colocamos agora como exemplo, ponto 2. Carregamos a imagem, pegamos o tamanho dela, definimos o ponto que ela vai ser colocada e criamos agora uma velocidade. Varia x e varia y, atribuindo o valor 1 para cada. Vamos ver como é que a imagem se move na tela. Para isso, vamos rodar o programa primeiro, para vocês terem uma ideia de como funciona. Observe que o texto que a imagem correspondente ao texto Hello World está se mexendo na tela, ou está dando a aparência de se mexer, batendo, colidindo com as bordas e mudando a sua trajetória. Como será que isso é feito? Eu já falei que a imagem ela tem a aparência de se mexer porque ela vai sendo trocada a posição do blit na tela. Mas como fazer essa animação bem simples e bem interessante? Vamos ver agora em código. As primeiras linhas são todas iguais ao que vimos anteriormente, mudando apenas o título da borda superior. Coloquei agora exemplo 2. Carregamos a imagem, que a imagem é um desenho do texto Hello World. Setamos a posição,
que ela vai começar, e definimos uma velocidade, chamada varia x e varia y, com valor 1. Entrando no while true, vamos ignorar por enquanto as 3 primeiras linhas, que vai ser explicada depois, e nos deparamos com esse if aqui. Vamos observá-lo. Se a posição da coordenada x mais o tamanho da largura da imagem, se for maior que o tamanho da tela, ou se a posição x, a coordenada da imagem, for menor do que 0 ou igual a 0, a posição, a velocidade da coordenada x vai ser variada no sinal. Ou seja, quando a imagem tocar do lado direito da tela ou tocar do lado esquerdo da tela, ela varia o movimento dela no eixo horizontal. Da mesma forma, no eixo vertical. Se a posição da imagem somado com sua altura for maior ou igual à altura da tela, ou essa coordenada for menor do que 0, vai variar o sinal da velocidade. Ou seja, se a imagem tocar o chão da tela ou tocar no teto da tela, a velocidade vai ser mudada na sua trajetória. E vai ser atualizada nessa coordenada aqui embaixo. Após atualizar a coordenada, vamos splitar a imagem na tela. Em resumo, a imagem vai percorrendo a tela. Se bater em uma das bordas, varia a velocidade. E é salvo nessas variáveis para depois ser splitado na tela. Simples. Agora vamos entender um pouquinho de events. Para entender events, vamos ver qual é a principal característica do jogo. A interação com o jogador. E essa interação se dá através de events. O que serão events? Agora vamos aprender como fazer a interação do jogo com o usuário por meio do mouse e teclado. Os eventos vão ser capturados no loop principal do jogo, como já foi visto, e a gente vai usar os métodos do módulo mouse e do módulo key. Aqui em mouse a gente tem alguns métodos como getPose, que retorna uma tupla referente à posição do mouse na tela. Nessa tupla, o índice 0 é referente ao componente X do mouse e o índice 1 é referente ao componente Y. Um outro método é o getPressed, que retorna uma tupla. O outro método é o getPressed, que retorna uma tupla com 3 campos, onde cada um desses campos é um valor booleano referente a um dos botões do mouse. E aí, se esse valor tiver setado como true, é porque o botão do mouse referente àquele campo foi pressionado. Se tiver como false, é porque ele não foi pressionado. E aí, a gente pode capturar eventos também do teclado. A gente pode fazer isso basicamente de duas formas. A primeira delas é usando o pygame.event.get. Ela retorna uma lista com todos os eventos que foram capturados pelo Pygame. Iterando sobre essa lista, a gente pode checar o tipo do evento. No caso aqui, a gente quer saber se a tecla ESC foi pressionada. Então nós fazemos um if para saber se o tipo do evento é keydown, ou seja, se é uma tecla pressionada. E aí, dentro desse if, fazemos um outro if para saber se a tecla pressionada foi o ESC. Uma outra forma é usando o pygame.key.getPressed, que retorna uma lista com booleans, onde cada campo é referente a uma tecla. E aí a gente vai capturar esses eventos da seguinte forma. Cria uma lista que chamamos aqui de preset keys, como sendo o pygame.key.getPressed. E aí a gente vai simplesmente olhar se o índice referente a uma tecla está setado como true ou false, sabendo assim se a tecla está pressionada ou não. E aí essas constantes kscap, kf, representam os índices referentes a cada uma dessas teclas.
E aqui a gente tem algumas teclas, exemplificando como K-Escape é a tecla ESC, o K-Return é a tecla Enter, e assim em diante. Onde encontrar isso? Na documentação do próprio Pygame, a gente tem o módulo mouse e o módulo teclado, nesses dois endereços. E agora nós vamos ver alguns exemplos de como fazer programas interativos usando esses dois módulos.